Bom dia, Rose Pontual. Estou aqui novamente para as novidades. Ai, meu Deus, como tem novidades. A primeira, continua chovendo aqui no Rio. Chuva forte, chuva fraca, chuva que alaga. É um estresse muito grande de chuva. Eu estou com um problema na cozinha nova, porque no telhado está vazando. Já coloquei manta no telhado inteiro. O homem já veio 3 vezes aqui em casa e ainda não resolveu. Então eu vou ter que dar outro jeito, ele tem que voltar até parar de pingar dentro da cozinha. Por que está pingando na cozinha? Ali era uma área gourmet onde eu tinha churrasqueiras e justamente no lugar da churrasqueira onde tinha a chaminé, ele não consegue tirar os pingos. E eu já estou até decidindo chamar um marceneiro, mandar botar os móveis assim mesmo, apesar de que eu sei que vou perder os móveis, mas fazer o quê? Tem uma companheira aqui comigo, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Ali. Ai, ela ouve a minha voz, ela vem. Ela é muito bonitinha, ela está confundindo com a coberta que eu coloquei aqui, a cor de ferrugem também. Bem, ontem choveu muito. Eu descobri outros pontos de água. A casa é velha, né? Todo ano eu faço coisas, mexo no telhado. E troquei uma porta aqui na frente. Tirei a porta de madeira, coloquei um blindex. E por que eu fiz isso? Porque a região aqui tem muito cupim. A minha casa, basicamente, a parte de cima é toda de madeira, mas a madeira é maçaranduba. O cupim não gosta desse sabor. As escadas, o corredor lá em cima, as vicas das casas são maçaranduba, o cupim não gosta. Já pensou? Se ele gostasse? Então, ai, a gata tá rasgando meu papel onde eu botei minha colinha. Ela tá rasgando. Escrevi a colinha aqui, uma coisa que eu quero contar. Então é isso. Muita chuva, muito estresse. Vou relaxar um pouco, descansar, porque ando muito angustiada. Ainda vou contar para vocês a minha odisseia no Detran. O Detran é um departamento de estradas e rodagem daqui do município, que está responsável pelas carteiras de identidade e todos os trâmites. Quando você compra um carro, todo ano você tem que pagar IPVA. O IPVA do meu carro, que é um Honda, este ano está mais caro que o IPTU da minha casa, que é uma casa de 5 quartos, uma sala de 44 metros quadrados, um espaço enorme dentro de um condomínio, mais caro. Quer dizer, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Viver aqui é matar um leão por dia, apesar de ser uma cidade espetacular, né? Bom, eu queria contar para vocês uma história verdadeira, né? Não vou dizer o nome verdadeiro das pessoas, mas é uma história que eu também vivi. No início do ano 2000, eu mudei para essa região e eu conheci uma senhora, o nome dela era Lourdes, fictício, tá, gente? O nome dela era Lourdes e ela dava aula de pintura e porcelana, uma coisa que eu sempre gostei. Todas as vezes que eu ia a Paranavaí, no Paraná, eu ia num ateliê que tinha bem pertinho da casa da Bachan. Ali eu fazia umas aulinhas de pintura e porcelana. Eu ainda tenho peças que eu pintei lá com essa senhora. Não sei se ela ainda está lá, que ela é na mesma calçada da Bachan. Bom, eu conheci essa moça e eu fui fazer aula de porcelana com ela. E o esposo dela chamava Oscar. Bom, vou contar para vocês o que ela me contou. Como é que eles se conheceram? Lá atrás. Ela era bem jovem, solteira. Ela não tinha filhos.
não teve filhos, ela era solteira, jovem, bonita, magrinha, todo jovem é bonito, né? Ela morava num apartamento no centro do Rio. E ele era jovem também, um pouco mais velho do que ela, engenheiro, tinha um escritório num prédio de frente pro dela, o escritório dele era de frente pro dela, e eles se conheceram pela janela. Ela na varanda, ele na janela do escritório, e se viam todos os dias. Então ele chegava, abria a janela, olhava e ela aparecia, e aí foi aquela história, né? Todo dia, após dia, acontecia isso. Não existia WhatsApp, telefone celular, nem se ouvia falar, e eu não lembro direito como é que eles se encontraram, mas se encontraram. Desceram os elevadores, desceram, e na rua, no centro do Rio, eles se encontraram ali. E ali eles começaram uma história de amor. Ela era solteira, mas ele era casado e tinha uma filha. Ele era descendente, filho de portugueses. Acho que depois foram morar em São Paulo, uma coisa assim. Bom, e foi um amor à primeira vista, um grande amor. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e a Lourdinha dando as aulas de porcelana, e aí os dois foram se firmando, e o amor foi crescendo, e cada dia a coisa ia num crescente que ele tinha que tomar atitude. Ele casado, ela solteira. Em dado momento, ele separou da família e resolveu ir morar com ela. Mudaram dali, o escritório dele ficou, mas ele montou um apartamento com ela em outro bairro. Eu não lembro agora, ela me contou essa história. Uma viagem que eu fiz com ela para o Rio, 100 quilômetros, ela me contou. E eu lembrei, nunca esqueci, né? Aí foram viver aquele amor, aquela paixão, aquela coisa toda. Foram viver. A filha não aceitou de jeito nenhum, toda a vida a filha não aceitou. E a minha amiga, a Lourdinha, ela enfrentou tudo isso. Vieram morar na região dos Lagos, e eu sempre próxima, né? Eles vieram morar na região dos Lagos. Aliás, eu os conheci aqui. Ele sempre reservado, mas como eu ia muito na casa dela por causa das aulas, de vez em quando eu ficava conversando com ele, um homem muito inteligente, uma pessoa muito agradável de se conversar, cheio de assuntos, e às vezes ela me chamava para eles, eram muito sozinhos, ela me chamava para ir jantar com eles, e eu sempre ia jantar com eles, levava pão, à noite eles tomavam sempre sopa. E ele já estava numa idade mais avançada, ela também, até que um dia ela recebeu uma correspondência. E aí ela me chamou para eu ver. Aí ela me mostrou, ele estava sendo convocado ao consulado, na época ainda era a embaixada de Portugal, porque tinha uma herança que foi designada para ele, de uma tia que havia morrido lá em Portugal e deixou os bens todos para ele. Ai, não prestou. Ai, ela me chamou que tinha aquela herança, que tinha que ir lá ver, e parti eu para o Rio, não era consulado ainda, era embaixada, e fomos lá, e no caminho foi que ela contou a história da vida dela para mim. Bom, a herança era dele, né? Ah, detalhe, eles nunca se casaram, porque na verdade ele se separou, mas nunca se divorciou. E aí eles foram vivendo, e aí chegou a herança. E nós fomos lá para o Rio, ela me contando histórias e fazendo planos
para a herança. Ela, comigo, ela disse, ai, Rose, eu vou planejar tudo, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos viajar o Brasil inteiro, eu dando as minhas aulas de cerâmica não, de porcelana. E ela era muito conhecida, o trabalho dela era maravilhoso. E ela dizendo que ia viajar e sonhou na maionese. Íamos não sei para onde, sei para onde, sei para onde, todo dia ela falava sobre isso. Saímos do consulado, da embaixada, com uma lista enorme de documentos, porque eu fui com ela para saber, mas o destinatário da herança era ele, tinha que ser ele presente. Aí ela pegou com ele uma procuração para ela poder mexer com isso tudo, porque ele já estava idoso, ele era bem mais velho do que ela, já estava idoso. E ela também, na sua casa, de 50 e poucos anos, ela era mais velha do que eu, de 50 e poucos anos. E daí, fomos muitas vezes lá, levava documento, fazia entrevista, não sei o quê, e faltava sempre documento, e era muito dinheiro. E tinha vivendas lá em Portugal, tinha muita coisa. Eu não lembro direito mais o que, mas aquilo subiu a cabeça da Lourdinha. E daí, faz planejamento para lá, planejamento para cá, tinha datas para ir, não sei o que, até que um dia eu entrei de férias e viajei para Recife. Eu sempre, quando ia a Recife, ficava 1 mês, 2 meses, porque eu ia para casa de uma amiga e ela sempre dizia para mim, eu sempre tinha que trocar passagem, porque ela queria que eu ficasse lá. Ela era solteirona não, divorciada, era sozinha. Ela foi minha colega de faculdade, depois eu conto a história dela. Aí eu fui para Recife, deixa eu ver aqui, porque eu anotei, escondi aqui da gata, eu anotei uma porção de coisas, aula de porcelana, a notícia da herança, a ida ao Rio, as viagens planejadas, todos aqueles planos, como ia fazer para receber essa herança do marido. Então, essa tia rica, chegamos ao consulado, e se passaram meses, semanas, meses, e o processo muito demorado. Bom, até que chegou a minha viagem, eu fui para Recife. Naquela época não tinha celular e a gente falava por telefone, né? Aí depois de 1 mês lá, eu liguei para cá e falei com uma moça que trabalhava na minha casa, e para falar com ela, né? Eu tinha uma cachorra, e para saber como é que a princesa estava e tal. Ela falou, dona Rose, eu tô voltando do enterro da Lourdinha. Eu falei, o quê? Lourdinha morreu? A emoção dela foi tão grande, com a história da herança, com a expectativa das viagens e de tudo que iria proporcionar a ela. Ela tinha uma vida boa, sabe? Mas tudo que ia proporcionar a mais a ela, esse dinheiro e essa oportunidade de voltar a Portugal e ter vivendas lá esperando, caos e tudo mais, ela infartou e ela morreu, né? Foi morar com Jesus. A história termina aqui, tá, gente? Porque, moral da história, vale a pena você se estressar tanto por coisas que você quer, por coisas materiais, por algo que tem a expectativa de receber. Era uma expectativa. A filha nunca concordou e logo em seguida eu voltei, fui lá conversar com o seu Oscar. Ele ficou, porque a expectativa dela era que ele morresse. Eu não falei antes, mas ela dizia assim, mas o Oscar já está velho e tal, ele vai morrer e nós vamos aproveitar.
foi isso que aconteceu. Ela foi-se embora, eu não a vi. É claro que eu sofri porque nós éramos amigas. Meu material de porcelana, minhas tintas, meus trabalhos, uns livros estavam todos lá na casa dela. E a filha não deixou, a filha veio de São Paulo, a filha não deixou pegar. O seu Oscar falou que eu podia levar o que eu quisesse. Ela tinha um quarto onde tinha uns gaveteiros imensos, com as gavetinhas pequenas, todas de decalques franceses, que a pintura de porcelana, antes você coloca um decalque. Decalques franceses maravilhosos, que ela nunca tinha me mostrado. Eu fazia meu trabalho em bico de pena, mas ela fazia com decalque. Já vinha pronto, o meu era bico de pena, eu tinha que desenhar. Mas valeu a pena. Hoje eu não sei fazer mais, que eu parei. Comecei a fazer com aquela pessoa lá em Paranavaí, no Paraná, e depois parei. É um trabalho bem difícil, porque você precisa queimar num forno, e nem todo mundo tem forno, e é caro. Eu parei. Mas, pois é, aconteceu isso. Thaís foi, Lourdinha foi, e ela deixou tudo aí. A gente não leva nada, ela deixou. A filha veio, a filha dele, a enteada, levou ele para São Paulo, vendeu tudo. Sempre passo ali na porta do casario que eles moravam e olha, a filha não deixou eu pegar meu material, né? Eu disse para ela que ela me dava aula e tudo, eu tinha um material. Ele deixou, mas ela não permitiu. Ela levou ele para São Paulo e tempos depois eu fiquei sabendo pelo povo que ele havia falecido. Esse foi o final de uma grande história de amor. É assim que acontece. A vida, a arte imita a vida, né? A gente vê nos filmes, no YouTube agora, a arte imita a vida. É assim que acontece. E assim foi a história da minha amiga querida Lourdinhas e o seu grande amor, o engenheiro. Ela tinha orgulho dele, ele era muito inteligente. E jovem, deve ter sido muito bonito, porque ele era bem alto e muito agradável de conversar com ele. Tchau, gente! Dê o like!